Fala galera Strong, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Nesse momento a gente vai iniciar mais uma série, a série sobre pecado. Mas antes, fica ligado, acompanhe a gente, essa série vai ser muito importante, você vai aprender muita coisa legal aqui com a gente. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e não perde nada para ficar ligado aí com a gente. Nós vamos falar hoje acerca de pecado, né? E é interessante a gente tratar sobre esse tema porque é um tema tão comum, mas ao mesmo tempo tão mal compreendido. Mesmo você que aí é novo na fé, ou você que já tem um tempo de caminhada como cristão, talvez entenda, né? Mas pecado é fazer coisa que desagrada a Deus, né? Pecado é beber, pecado é fumar, pecado é mandar mensagem para ex, esse tipo de coisa, né, cara? Nós precisamos entender bem esse tema que é fundamental para a fé cristã, ok? Então vamos lá, primeiro, definição. Mas afinal, o que é pecado, Junho? O que nós podemos definir, né? O que nós podemos entender sobre o pecado? Primeiramente, gente, basicamente, em poucas palavras, pecado é errar o alvo. Mas não é errar o alvo como se fosse um tipo de acidente, sabe? Mas é errar voluntária e deliberadamente. Então, no contexto original da palavra, que vem do grego, hamartia, pecado, no contexto significa que quando um arqueiro ele mirava ao centro do alvo e errava este alvo. Então, no contexto original da palavra, vem dessa alusão à arquearia, certo? Mas não se trata apenas disso, até porque a Bíblia fala sobre uma condição herdada desde Adão, ou seja, de uma natureza corrompida. Vamos ver em Romanos 3, versículo 10 ao 12, certo? Fica com a gente. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Muito bem, nesses versículos o apóstolo Paulo está fazendo alusão ao Salmo 14 e ao Salmo 53. Objetivando, gente, deixar claro uma só coisa, que todos nós somos pecadores. Que não há um justo sequer diante do Deus Santo. Todos pecaram, todos estão destituídos e afastados da glória de Deus. Então, uma vez que a gente entende que pecado é errar o alvo e se trata também de uma natureza corrompida, de uma condição herdada de Adão, fica claro a partir de então que a Escritura afirma uma coisa interessantíssima, que nós não somos pecadores porque nós pecamos. É o contrário, nós pecamos porque somos pecadores. O nosso pecado, ele é fruto, ele é uma evidência dessa natureza corrompida. Então, para fechar essa definição, esse conceito de pecado, a gente pode classificar pecado em pelo menos 3 pontos. Pecado é, então, uma natureza corrompida, como referência Romanos 5,12. Pecado é também uma ação contra a lei de Deus, ou seja, errar o alvo. Por último, pecado é idolatria, referência Colossenses 3, versículo 15. Pessoal, o pecado, ele é o problema do universo. Até porque não existiria na Bíblia a história redentora se não existisse o quê? Se não existisse o pecado. Partimos então agora, pessoal, para o segundo ponto. Mas e agora, tá? Eu entendi o que é pecado. Mas o que esse pecado afetou? Qual é a extensão do pecado? Nós poderíamos falar pelo menos 2 coisas acerca da extensão do pecado. A primeira referência que a gente pode colocar aqui é Gênesis 6, versículo 5. E nessa passagem nós entendemos que o pecado, como uma espécie de veneno, ele atingiu e corrompeu todas as áreas da vida do homem. Ou seja, como assim? Corrompeu a mente, corrompeu o coração, corrompeu o corpo, corrompeu a alma. O homem está agora totalmente corrompido. E a essa extensão, a isso, a teologia chama de depravação total. Então, o homem, por causa do pecado, agora está com a sua condição, a sua natureza corrompida, totalmente inclinada ao mal, ou seja, depravado totalmente. Mas tem um ponto interessante que a gente precisa entender também acerca da depravação total. Pessoal, depravação total não significa depravação absoluta, são 2 coisas diferentes. Depravação total tem a ver com a extensão do pecado, com tudo aquilo que o pecado atingiu em extensão, não em intensidade. E isso quer dizer que o homem não é tão mal quanto pode ser. Ou seja, depravação total tem a ver, de novo,
com extensão e não com intensidade. E a segunda coisa que a gente pode falar acerca da extensão do pecado, o que o pecado afetou, temos aqui a referência em Gênesis 3, versículo 16 e 17. Pessoal, o pecado afetou a criação. A criação está agora debaixo da lei do pecado. Uma vez que a gente entendeu agora sobre o conceito de pecado, sobre a extensão do pecado, nós precisamos entender as consequências do pecado. Quais são as consequências? Qual é o resultado? O que o pecado afeta no fim das contas? Biblicamente, a gente trouxe aqui pelo menos 3 consequências do pecado na vida como um todo. Primeira consequência, a referência está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 16, que é a escravidão. Uma vez que o homem agora está debaixo da lei do pecado, ele se torna escravo desse pecado. Lembra lá de Romanos 3? Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, estão destituídos da glória de Deus. Então o homem está agora debaixo da lei do pecado, ou seja, torna-se escravo do pecado. Segundo ponto, a maldição sobre a criação. Referências de novo em Gênesis 3, 17 e 18. Agora a criação de Deus, as coisas que Deus criou, o mundo que Deus criou, está debaixo da influência da lei do pecado. O mundo foi amaldiçoado por causa também do pecado. E por último, que você talvez já deve conhecer, lembra daquele versículo clássico? O salário do pecado é? Exatamente, o salário do pecado é a morte. Então, como consequência do pecado, nós temos a morte. Mas a gente precisa entender pelo menos 3 pontos acerca da morte, como consequência do pecado. Primeiro, a morte física. Sim, teólogos como Louis Berkhoff, que fez uma análise de Gênesis 3, que relata, a queda de Adão e Eva, e assim o pecado que atinge toda a humanidade, diz que a ideia de morte física é a separação do corpo e da alma como penalidade do pecado. Segundo, morte espiritual. Temos como referência Isaías 59, 2. Temos como referência Isaías 59, 2. Ou seja, morte espiritual significa exatamente a separação espiritual do Senhor, a separação espiritual de Deus. E terceiro e último ponto, a morte eterna. Gente, mas de que tipo de morte nós estamos falando? Quando nós estudamos escatologia, quando nós lemos Apocalipse, nós entendemos que existe a morte eterna, ou seja, a separação eterna de Deus e do homem. Ao lermos Apocalipse, nós entendemos e vemos que no dia do juízo final, aqueles que não se arrependeram e aqueles que forem julgados ímpios, esses experimentarão a morte eterna, a separação eterna de Deus. E depois que nós falamos sobre pecado, sobre sua definição, sobre sua extensão e sobre suas consequências, a gente pode até pensar por um momento, mas e agora? Qual é a nossa esperança? Poxa, eu entendi agora que todos pecaram, todos se desviaram, todos estão destituídos da glória de Deus, não há ninguém que faça o bem, então, qual é a minha esperança? Qual é a minha salvação? Para responder essa pergunta, eu vou citar apenas alguns versículos ainda de Romanos 3, a partir do versículo 23 ao 26, que diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Pessoal, a nossa esperança é Jesus. A nossa esperança está no sacrifício e na vida de Jesus, na morte e ressurreição do Filho de Deus. Só Ele é capaz de nos salvar da nossa própria natureza, do nosso próprio pecado, da nossa corrupção moral, intelectual, espiritual. Só Jesus é a nossa esperança. Pessoal, obrigado por terem ficado até aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês. E fiquem ligados porque tem mais ainda para vocês no restante desse mês. Valeu!